Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo o Bruno Huck, que brilhou no último sábado, mais uma vitória para conta, mais um nocaute para conta, a gente vai falar muito sobre isso. Brunão, parabéns pela performance, seja bem-vindo, sempre uma honra. Fala, Laerte, brigadão aí mais uma vez, tá vindo aí bater papo com você, agora né, mais tranquilo, mais calmo, depois dessa tensão toda que foi nesse sábado aí, mas gratidão, né, momento maravilhoso que eu tô passando. E é isso aí, vamos conversar um pouco sobre o que foi esse UFC Louisville. Fase muito boa, né, Bruno? 3 nocautes já em 4 lutas no UFC. Nesse último aqui, uma cotovelada giratória lindíssima. Ganhou o bônus de performance da noite, segundo bônus seguido, inclusive, né? Tinha ganhado em janeiro também. Qual que é a avaliação, Bruno, que você faz da luta e o recado que você passa com esse tipo de performance? Mais uma vitória, né, pela via rápida. Cara, né, hoje, olhando, né, a gente analisa toda essa luta, a forma com que eu venho me apresentando, hoje já está consolidado que Bruno Huck entra para nocautear e vai ser um grande show, né? Eu não entro para brincadeira. E meus golpes estão com potência, eu tenho força nas mãos, né? A galera discute muito sobre questão de categoria, mas, cara, essa é a categoria que o cara precisa ter força, precisa ter potência e versatilidade. Isso é uma das características que eu tenho. Essa cotovelada giratória aí entra para a história, né, como oitavo lutador a nocautear dentro da história do UFC. Fui feliz no momento, foi uma luta eletrizante, passei por uma situação difícil, né? Ali um pouco ele me surpreendeu, porque em lutas dele eu via ele totalmente parado e plantado, sem se movimentar, e nessa luta ele andando para frente o tempo todo, né? E a forma de guarda dele me incomodou um pouco ali, né? E a emoção, o calor do momento deu uma atrasada no gás ali, mas tudo tranquilo, a gente conseguiu tirar de letra. Você falou sobre mudança de categoria, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, que a galera fala sobre você, né? Inclusive, esqueci de pedir para o pessoal já deixar o like aqui no canal, já deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque é sempre muito importante e compartilhar o papo para alcançar mais pessoas. Você falou sobre o gás. De fato, algumas pessoas nas redes sociais estavam falando, né? Pô, o gás do Bruno já estava indo embora, de repente, se fosse para o segundo round, a luta poderia se complicar. O que você diz sobre isso? Cara, não sei se você consegue notar um pouquinho, eu tô com a voz meio rouca, né? Sim. Devido ao drop de peso, né? A gente faz aquela sessão, tem aquela baixa na imunidade. Na sexta-feira eu fiquei gripado, né? Gripei bastante no sábado, acordei com o pulmão carregado. Mas, assim, juntando os fatores de adrenalina de luta, um momento que foi, ele botou uma pressão óbvia ali na hora do chão, a gente trocou uma informação que exigiu um pouco mais, então isso dificultou, mas, cara, meu gás rendia, né? Poxa, eu faço 4 a 5 treinos por dia e, que nem o Dida falou, né? Meu mestre sentou, Huck, eu tava tranquilo, né? Deu aquela balançada, aquela coisa que assusta, né? Qualquer um que tá de fora ali acaba se assustando. Mas ele falou que se acontecesse de acabar o round, eu sentaria ali, ele sabia que eu ia recuperar bem, né? Porque, poxa, não totalmente diferente do que eu apresento nos treinos, sabe? Então, foi algo que também me surpreendeu a forma com que ele veio, o que aconteceu, mas, cara, faz parte, a gente tem que ir se adaptando ali e tudo mais. Para vocês repararem bem, né, as minhas mãos ainda estavam potentes, então, né, o braço não estava empedrado, o corpo estava tranquilo, porém a questão do gás ali foi uma junção de alguns fatores. Muitos falam, você falou sobre a diferença de categoria, né? Mudança de categoria. Muitos falam isso, né? Que você é pequeno de estatura para o peso médio. Como é que você lida com isso, Bruno? Você realmente se sente bem com 84 quilos ou descer para 77 quilos no futuro é uma possibilidade, não é? Como é que você encara e enfrenta essa questão da diferença de tamanho, né? Que você geralmente vai ser menor que seus adversários no peso médio. Sim, cara, é que nem eu falo, né? A gente tem que desmistificar muitas coisas, né? A questão do tamanho, né? O pessoal fala, cara, ele é muito pequeno. Mas é que a galera não vê
O Daniel Cormier, a galera imagina na televisão um cara gigante, né, de 1,90 m. Daniel Cormier tem a minha altura. Joaquim Buckley também é o mexicano lá, o cara, Kelvin Gastelum. Cara, também ambos caras são pequenos. A maioria biotipo, assim, falo. Mas, cara, eu na minha categoria eu sinto muito à vontade. Por quê? A questão, né? Antes não haveria porrada, no judô não tinha porrada. Mas, cara, eu luto dentro da categoria de entre 90 a 100 quilos. Acho que minha vida toda eu lutei com facilidade dentro dessa categoria. Então, questão de distância e tudo mais, a única coisa que muda é que eu não tomava soco na cara, né? Porém, a aproximação, a forma de quedar, para mim é muito mais fácil eu quedar um cara mais alto do que eu quedar um cara mais baixo ou um cara da minha altura, né? A questão de ângulo, a questão de gravidade, enfim. Então, eu penso no modo geral. Agora, olhando para a parte física, cara, eu cheguei para essa luta aí basicamente com 6% de gordura no corpo. Bati o peso bem, né? Recuperei, eu fui para a luta com 95 quilos. Forte. Caraca. Eu recuperei 12 quilos, exatamente, certinho. E assim, futuramente, claro, se houver uma oportunidade, uma luta que faça sentido, cara, pensar no longo prazo, com certeza eu baixaria para 7,7, né? Perderia sim, né? A gente já fez um estudo com meus nutricionistas, meus médicos, perderia um pouco de potência, óbvio, teria que tirar um pouco de massa magra do corpo, mas não descarto a possibilidade, né? Porque o UFC sempre dá oportunidades assim, então se o atleta estiver preparado, né, tiver ritmo para isso, eu faço. Mas eu me sinto muito feliz na categoria, sou forte para a categoria, né? Tem aí atuais aí outros caras que também são bem próximos da minha altura. Eu acredito que por enquanto me manterei no 84 quilos, mas dependendo, que nem o mestre Dida fala, né? Hulk, você tem que pensar em 2 categorias. Eu falei, tranquilo, mestre. Ele falou, cara, e para mim você é 84 e 93. Eu falei, então tá bom, eu já tô acostumado mesmo, então vamos aí. Eu ia pedir para você falar vantagens e desvantagens de ser o menor da categoria, né? Um dos menores em questão de tamanho, você já explicou muito bem em relação a isso. Olhando para frente, Hulk, você pediu o Bonico, né? Ainda no cage. Midiaticamente, uma luta muito interessante. Por que você acha que o UFC deveria te dar essa luta, que deveriam casar esse duelo? Cara, assim, são 2 estrelas, né? 2 atletas promissores dentro do UFC. Ele, a gente sabe que é o queridinho, né? Digamos assim, o queridinho da forma com que eles gostariam muito de ter um campeão americano, né? Eles lutam para que isso aconteça, assim como foi Chris Weidman, entre outros, né? E ele é um atleta que apresenta um ritmo de luta bacana. Eu vejo que é uma luta que faz sentido para mim e com certeza é uma luta que eu acho que faz sentido para ele, porque nós entramos na mesma temporada do Contender, né? Hoje ele está aí com 6-0, né? Ou está com 6-0, mas ele não foi provado dentro de um fogo onde eu já fui, né? Eu acho que ele, poxa, a minha estreia a minha chegada dentro do UFC foi contra o Gregory, né? Poxa, dentro dos atletas da categoria, o Robocop era um atleta já testado, já tinha passado por situações, um striker, né, de excelência. Então, assim, hoje eu me vejo um cara completo, já passei por situações como fui nocauteado, enfim, já, né, tenho uma bagagem, né, de experiência. E acredito que ele é um atleta que ainda não passou por algumas áreas, então eu vejo que é uma luta bacana pelo fato de ser judô versus wrestling, né? E ali é uma luta que venderia bem, né? Justamente por essa combinação. Mas você acha que você é do time dos que acham que o Bonico de fato é um talento a ser lapidado pelo UFC, que ele é de fato muito talentoso, ou não? Você acha que a galera tá dando uma exagerada, que não é tudo isso? Qual que é a sua visão sobre ele? Cara, né, eu sou da seguinte visão, que exageram bastante, né? O povo se impressiona com pouco, né? Às vezes um pouco apresentado. Se a gente falar em questão de estatística, foram ver o cara que ele lutou, acho que o segundo cara que ele lutou no UFC,
Pô, o cara era menor que eu, tinha acho que quase 1,70 de altura. Já foi até dispensado, inclusive. Fez duas fez lutinhas. uma luta, Rodou. entendeu? Você vê como é que é a situação. Pergunte se isso aconteceria com algum brasileiro, né? Uma facilidade assim, e tipo, dão as lutas assim, bem pensadas, né? Então acredito que, cara, eles têm o papel deles, a gente tem o nosso, mas ele ainda não vendeu assim, não tá como um talentoso para ser uau, como eles estão vendendo. Você fala sobre isso, sobre atletas que estão com hype. Um outro nome que eu queria saber de você aqui, se é verdade ou não, que eu fiquei sabendo nos bastidores, chegaram a negociar, você pediu, parece que aceitou e depois ele correu, é o Chara, né? O Bulat, Chara Magomedov, que enfrenta o Joilton Peregrino agora no dia 22 de junho. É real isso? Vocês chegaram a negociar? Dá para falar que ele correu ou não foi isso? O que aconteceu? Então, cara, é real mesmo, né? A primeira vez nós pedimos, inclusive foi logo quando ocorreu a luta dele com o blindado, né? A gente pediu ele logo após o UFC de Abu Dhabi. O Bernardo trabalhou para isso e a luta acabou vindo para aquele card que iria acontecer na China no dia 9 de dezembro. Mas eu estava escalado para lutar com ele, a gente estava com o contrato, né, encaminhado. E, cara, do nada ele não aceitou, né? Deu uma desculpa lá, beleza. A gente veio a conversar, aí, passado um tempo, cara, o UFC encaminhou. Aí nós ficamos, né, em stand-by, o UFC encaminhou a luta, o Bernardo negociou, tava tudo certo, né? Iria ser no dia 22 de junho na Arábia Saudita. Ficamos ali, era uma sexta-feira, eu lembro, o contrato tava para chegar, cara, não veio. Aí o Mick veio, chegou e explicou a situação, que a luta para ele não fazia sentido e tudo mais, e então ele resolveu sair da luta. No mês, acho que deu 2 dias, ele aceitou lutar com o Igor Porcheria. Aí eu falei, cara, olha só como o cara tipo assim, teoricamente, o Porcheria também é um striker. Beleza? Falei, cara, ele não. Assim começa o caminhar das coisas. Ele correu de novo, aí que eu fui provocar, né? Eu fui provocar e tudo mais, chegou até ele, até inclusive ele quis me responder depois, mas eu nem dei bola. E aí ele falou o quê? Cara, que a luta não fazia sentido, né? Eu era um atleta que estava chegando, falei, pô, o cara tá Mas ele também desmerecendo, ele me desmereceu na moral, assim. E aí eu falei, cara, enfim, aí aceitou com o Porcheria, aí saiu o Porcheria, eu falei, cara, agora eu quero ver qual vai ser o próximo passo. Cara, né, agora ele vai encarar o Peregrino, porém também é outro striker da área. Então, assim, a gente vê que é outro que também está fazendo um caminho bem pensado, né? A gente consegue ver nitidamente que tem essa questão que eles começam a ter pode ser privilégio. uns privilégios de escolher luta. Mas, cara, uma hora ou outra ele vai ter que cair para a área do grappling, que é o que a gente está vendo que ele não quer. E uma hora vai cair com alguém e a gente vai ver se questão do Bonico, ele é um striker que pode se virar com um cara que é trocador, e o próprio Chara, se ele consegue se virar com o grappling. Maravilha, Bruno. Obrigado pelo tempo disponível. Hoje mais rápido aqui para liberar, que agora tá de folga, vai aproveitar, tranquilão por aí. Lembrando para a galera se inscrever aqui no canal e deixar o like. Só para você deixar um recado para a galera também, né? O que podemos esperar de Bruno Huck? Acho que não deve demorar muito, né? Pelo menos mais uma esse ano a gente deve ver você em ação novamente em 2024, mas o que podemos esperar daqui para frente? Então, né, agradecer sempre a torcida brasileira, né, sempre o carinho dos fãs que sempre mandam todas as energias para a gente, né, agradecer você por estar dando a oportunidade de a gente bater esse papo, né, o que esperar de mim é sempre, eu vou entregar tudo, né, dentro do octógono, né, seja bem, seja mal, eu vou até o final, sem desistir, né, vou estar sempre representando a nossa bandeira aí da melhor forma possível. E, cara, sempre esperem um show, porque o Huck sempre entra para esmagar seus adversários. Galera, muito obrigado, né? Tamo junto, né? E vamos para cima que não podemos parar.